Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Beleza? Combinado? Então, vejo vocês na Loja Assombrada. Vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Fui salva em um centro espírita. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana e estou aqui novamente contando mais um relato. Eu já enviei o relato com o título Seria um Lobisomem ou Trabalho de Magia que me enviaram, que ficou maravilhoso lido na sua voz, então resolvi escrever a continuação. Vamos ver. Nesse relato, contei uma experiência numa casa de religião de matriz africana. Como filha de santo numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e como um pai de santo pode usar o seu conhecimento sobre a religião para o mal e prejudicar quem ele acha merecedor, entendeu? Mas vamos lá ao relato de hoje. Como eu havia me afastado dessa casa de religião, eu fui para outro terreiro que ficava a 1 quadra de distância, onde ficava localizada essa casa desse pai de santo, onde os dois não tinham amizade. Na verdade, eles tinham um certo ódio entre eles, porque essa mãe de santo, que vou chamar aqui de Lua, era rodeada de jovens filhos de santo, pois era uma pessoa alegre, disposta a ajudar quem precisava, ao contrário do pai Jorge, que era ranzinza e ruim. Tinha uma arrogância no olhar e no falar, como se fosse o único pai de santo que tinha conhecimento e poder para usar. Então esse ciúme sempre houve entre eles, uma certa rivalidade. Quando ele ficou sabendo que eu fui a essa casa da mãe Lua, não gostou nada. Então os trabalhos de magia começaram. Na casa da mãe Lua sempre íamos para conversar, tomar chimarrão, fazer churrasco e jogar conversa fora. E ela sempre participava das conversas, embora fossem seus filhos todos com 20 a 30 anos de idade. Ela era uma mulher de seus 50 anos, era casada, tinha 5 filhos de sangue, mas tinha espírito jovem, adorava uma festa, umas cervejinhas e sempre nos recebia bem em sua casa. Numa noite dessas, fui lá na casa da mãe Lua, meus irmãos de religião já estavam lá tomando um chimarrão. Quando cheguei, estava conversando com um rapaz, vou chamá-lo aqui de Júlio. Estávamos rindo e Júlio apoiou-se em mim e eu desequilibrei e caí. Quando caí, tinha uma tábua em cima de um poço atrás de mim e eu caí em cima dela. Entrei num certo transe. Eu estava acordada, mas na verdade o meu corpo estava ali, mas a minha alma estava praticamente sendo enterrada no cemitério. Eu sentia sobre o meu rosto uma terra fininha, como se fosse peneirada, e eu pegando no sono, sabe, adormecendo aos poucos, mas enxergando uma certa parte do cemitério aqui da minha cidade. Isso durou segundos, mas para mim tinha outro tempo. Já fazia alguns minutos. Ela sentiu isso como com mais tempo, é isso? Enfim. Ninguém se deu conta do que estava acontecendo, apenas viram que eu caí e não levantei. Meus olhos estavam abertos, mas eu estava dormindo. Tentaram me chamar, mas eu não respondia. Até que a mãe Lua viu que tinha algo estranho acontecendo, então ela me puxou pelo braço, fazendo com que eu levantasse e acordasse. Voltei à realidade, mas totalmente tonta, com muita dor de cabeça. Eu não conseguia ficar em pé. Todos ficaram espantados, perguntando o que tinha acontecido, mas eu não sabia responder. Precisaram me levar para dentro do terreiro, me dar alguma coisa para beber e usar o álcool com ervas da Umbanda para me restabelecer totalmente a consciência. Fiquei assustada e tentando entender o que aconteceu, mas até hoje eu não tenho a resposta. Bom, fiquei mais um tempo na casa da mãe Lua como filha, mas coisas aconteciam. Parece que tudo dava errado na minha vida. Eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro. Tinha muitas brigas na família, eu tinha sonhos estranhos, então eu resolvi dar um tempo da religião e me afastar.
No início tudo parecia ir bem, mas depois de mais ou menos 2 ou 3 meses eu fiquei doente. Tudo indicava uma gripe, com sinusite, então fui até o hospital para me consultar. Saí de lá cheia de remédios, tomei direitinho por 7 dias, mas os sintomas não desapareceram. Eu sentia uma forte dor na cabeça, mais precisamente na nuca, onde ficava tudo escuro, e do nada eu caía, desacordada, por alguns segundos. Todos os remédios analgésicos, nenhum fazia efeito e a dor continuava. Voltei ao hospital, tomei então 3 injeções, uma delas seria para dor. Meu corpo tremia, eu não conseguia falar até passar o efeito dos remédios, pois a doença não era física, né? Então os remédios não tinham como fazer efeito. Mais alguns dias se passaram e nada de passar as dores de cabeça e do corpo. Eu comia e dormia muito mal, pois a dor era persistente. Foi então que numa segunda-feira minha mãe me convidou para ir até uma casa de uma conhecida com ela. Eu, me sentindo muito mal, fui para fazer companhia. Eu não estava me sentindo nada bem e pedi que fôssemos embora sem demorar muito, pois além de dor, tinha uma tontura muito forte. No caminho de volta, escutei uma voz que disse assim: pede para ela parar o carro do seu lado esquerdo. Pede para ela parar o carro. Do seu lado esquerdo tem um centro espírita. Desce e pede ajuda. Eu dei um grito no carro e pedi para parar. Olhei para o lado e tinha mesmo um centro espírita, quase encerrando já as atividades do dia. Nós descemos e nos sentamos. Minha mãe disse que ia estacionar o carro melhor e que já voltava. Quando ela saiu, eu comecei a ver tudo branco. Sumiram as pessoas, os bancos, tudo. Apenas eu via... Eu apenas ouvia as coisas, eu não via nada. Não via mais nada, só ouvia. Pensando que era pressão arterial ou coisa assim, eu me dirigi até a senhora que ficava na porta e disse: moça, eu acho que eu vou desmaiar. Depois disso, eu não sei mais o que aconteceu. Acordei um tempo depois numa sala lá dentro do centro espírita com uma moça me atendendo. Todos já tinham ido embora, pois as atividades já tinham se encerrado. Tive a oportunidade de ver o que estava acontecendo. Os trabalhadores do centro, os espíritos, 2 rapazes vestidos de branco, muito educados, retiravam um ser onde a sua mão estava... Esses 2 rapazes, esses 2 espíritos, ela pôde ver 2 espíritos de rapazes vestidos de branco e eles retiravam um ser que estava com a mão grudada na minha nuca. Esse ser estava com a mão grudada na nuca e esses 2 espíritos trabalhadores do centro estavam tirando esse ser. E eles diziam assim: o senhor precisa sair e deixar essa moça em paz. E o ser respondia gritando: não vou, e fui pago para estar aqui. Retirado à força, então, o irmão das trevas era como um homem, mas ele era pequeno, era baixinho. Era como se fosse a metade para baixo, meio bicho, com asas. Ele seria um egum, ou um quiumba, ou mais conhecido como encosto. Quando ele foi retirado, a minha dor também sumiu, parecia assim como mágica. Meu corpo tremia e aos poucos eu fui voltando à consciência. Fui para casa bem e sem dor. Na semana seguinte, os trabalhadores do centro espírita ainda foram ver como eu estava, me dando passes, como combinado. Pude vê-los e agradecê-los, e a dor nunca mais apareceu. Algumas pessoas não acreditam no lado espiritual, ou dizem que não existe e que trabalhos espirituais são coisas para enganar, enfim, que é tudo mentira. Mas eu vi e senti que eu ia morrer se eu não procurasse ajuda. Pessoas usam do seu conhecimento para prejudicar ou para punir quem acham que deve, mas esquecem que a lei do retorno existe.
Um tempo depois eu fiquei sabendo que aquele centro era especialista em desobsessão na minha cidade, pois eles tinham médiums e preparo para isso. A mãe Lua, alguns anos depois, faleceu de uma doença que os médicos não acharam o que era e nem a cura. De uma mulher grande e forte, ela ficou com no máximo 50 quilos e não resistiu. O pai Jorge perdeu tudo: seu status, a casa, os filhos de santo, o seu casamento. Nos reencontramos por acaso anos depois, quando eu fui fazer uma mudança de casa. Contratei um caminhão e o motorista era o seu filho e ele era o ajudante. Não tinha mais aquela arrogância ao falar, sabe? E eu vi em seu olhar que tinha se arrependido. Não só o que... Vi em seu olhar que ele tinha se arrependido, não só pelo que me mandou, mas também o que ele mandou para várias pessoas, né? Várias pessoas a quem ele prejudicou. Ele parecia estar arrependido. Ele me contou um pouco de sua vida, do que ocorreu depois, e eu espero que ele tenha realmente se arrependido, porque a lei do retorno nunca... Não, eu espero realmente que ele tenha aprendido que a lei do retorno realmente nunca falha. Bom, eu amo essa linda religião que é a Umbanda, onde o amor e a caridade deve ser a prioridade, mas hoje eu frequento o centro espírita, onde estudo e procuro sempre aprender, orar e cultivar os bons pensamentos, onde o perdão nunca é fácil, mas precisamos aprender a perdoar e pedir perdão. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Desculpa os erros, espero ter conseguido me expressar com clareza. Um grande beijo a todos os assombrados e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, foi algo mandado para ela isso, essa dor, tudo. Será que foi o pai de santo que mandou para ela? Então, pelo que eu entendi, ele ficou bravo que ela saiu de lá, foi no centro da lua e aí ele deve ter mandado isso para ela. E se ela não ouve aquela voz, se ela não para naquele centro espírita, olha só, tinha algo ali que era algo espiritual, que era a explicação para essas dores, todo esse mal-estar dela, que vai saber até onde isso ia chegar se ela não tivesse ajuda espiritual, né? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Deixe seus comentários sempre com respeito. E se tem uma história parecida ou qualquer outra história aí que tenha um lance sobrenatural, conta aí pra gente, ok? Beijo pra vocês e até o próximo relato. Fui! Tchau, tchau!